bem-vindos a mais um programa do Seara dos Médiuns, né? E agradecemos a presença de todos que estão nos acompanhando, né? Estudando, aprendendo conosco. Estamos todos nesse processo de aprendizado. E aí eu quero cumprimentar, né, nossos parceiros do programa, Alessandra. É um prazer estar aqui. E agora nesse novo formato, né? Com mais carinhas novas, integrando aí a equipe. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito bom poder estar com vocês e sempre aprendendo. Obrigada, Alessandra. Eu também estou estreando aqui, eu sou a Suelen, estou estreando desse programa. Seja bem-vinda, Silvia. Boa noite, Suelen. Seja bem-vinda a essa equipe. Vai agregar e muito a todos que vão chegar também, que teremos carinhas novas aí agora, conforme quem estiver acompanhando a gente. Vai ser sempre um prazer estar com vocês. E a nossa canarinha, Ábia. Seja bem-vinda. Boa noite, Ábia. Boa noite, muito obrigada. Seja bem-vinda você também ao nosso quadro. Você vai fazer um excelente trabalho, você vai ver como é gostoso. Obrigada, gente. Então, vamos iniciar hoje, né, os nossos estudos com o capítulo 71, né, o livro dos livros Seara dos Médiuns, né, com o título Inspirações. Sejam todos bem-vindos, que possamos fazer um excelente estudo para hoje. E aí, vamos começar agora com aquela questão que a gente sempre faz, né, o Flash Talk. Alessandra, você pode responder, por favor, a primeira pergunta? Posso, claro. Vamos lá, então. A gente faz essa pergunta a partir do livro, né? Qualidade da prática mediúnica. E aí é sempre voltado ao assunto que a gente está de mediunidade, né, dentro do nosso programa. Vamos à pergunta. Quando o doutrinador perceber no médium, durante a comunicação, alguns exageros de expressão, tendências ao descontrole, como ele deverá proceder? Boa pergunta, né? Então, a mediunidade ela é uma ferramenta de serviço. Ela não é um privilégio, é uma missão sagrada mesmo, destinado à prática da caridade, que vai nos ajudar ali a nos aprimorar moralmente, aprimorar a humanidade, o social, tudo. Então, ela é um instrumento de trabalho, é um tesouro mesmo que se multiplica através da doação, através de tudo que nós precisamos. Então, o que é que acontece? Para que isso aconteça, o médium ele tem que estar assim, sempre em dias com o seu estudo, com a sua prática mediúnica, justamente para poder se controlar a parte mediúnica mesmo da comunicação. Se aconteceu, o doutrinador ele deve interferir de forma ponderada, mais firme, para estabelecer um equilíbrio da reunião, porque muitas vezes aquele espírito que está ali comunicando, ele aproveita que às vezes o médium deu uma brechinha, ele já aproveita para dar aquela bagunçada na reunião, para desarmonizar. Então, o médium é educação mediúnica. O médico tem que estar sempre em dia ali com o seu estudo. Não está dizendo que assim, ele tem que estar 100%. Não estaremos. Se tivéssemos, não estava aqui no mundo de provas e expiações. Mas ele está sempre tendo que estar preocupado com a sua melhoria. Isso não acontecendo, é responsabilidade, sim, ou do coordenador da sala, ou do doutrinador, poder ali dar um toque nesse médium. Chega ali pertinho dele, fala mesmo, não é necessário gritar, pode falar mais baixo, nós estamos te ouvindo. E caso o espírito ainda insista, ou retruque, nós sabemos que tem um que age de forma bem agressiva, mas o médium tem que já dar uma segurada. Se isso acontecer, aí é hora do dialogador já chegar mesmo e conversar já com o médium. Vamos supor que seja ali a Silvia. Silvia, vamos dar uma controlada? Aí ele já vai recorrer ao médium. Porque o médium, mesmo que ele seja inconsciente, o Divaldo Franco deixa bem claro.
o instrumento sai do piano, não sai do pianista. Então, é responsabilidade do médium estar sempre ali se controlando. Terminou a reunião, o coordenador, na hora da avaliação, conversa com o médium. Olha, naquele momento teve o espírito excedeu, vamos ver se você já consegue dar uma segurada nele, vamos nos ajudar ali para poder dar uma aprimorada ali naquela concentração, no equilíbrio ali moral. Então, é importante a educação mediúnica do médium. É isso. Certo, muito obrigada, Alessandra, por essas considerações. E só reforça, né, a responsabilidade do médium estar sempre trabalhando aí sua reforma íntima, seu equilíbrio, né, buscando seu equilíbrio. Então, vamos iniciar, né, nossos estudos do livro Seara dos Médiuns, no capítulo 71, né, Inspiração, com a primeira leitura. Silvia, por favor. Capítulo 71. Inspiração. Reunião pública de 26 de setembro de 1960, questão 218. Em qualquer consideração sobre a mediunidade, não te esquives a inspiração, campo aberto a todos nós e no qual todos podemos construir para o bem, assimilando o pensamento da esfera superior. Não vale fenômeno sem proveito. Suelen? Obrigada pela leitura, Silvia. Vamos iniciar, então, as nossas perguntas, né? E hoje estamos com exclusividade, né, da nossa querida Alessandra para responder. Vamos à primeira pergunta, que ela versa ali sobre a finalidade, né, da mediunidade. De acordo com o texto, né, a mediunidade sem atividade no bem de todos é comparada a dinheiro morto. Como essa visão se alinha com a explicação do Allan Kardec sobre o objetivo, né, da concessão da faculdade mediúnica? Alessandra. Na pergunta anterior lá do Flash Talk, eu até já dei uma iniciada ali, falando da importância ali da mediunidade, que ela é uma ferramenta de serviço. Então, nós temos que tomar cuidado, porque ela é um tesouro que deve ser multiplicado através da doação, da prática do bem. O médium ele tem que tomar cuidado, porque a faculdade, ela veio para auxiliar a evolução dele. Então, para aumentar a falha dele. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E lembrando da parábola dos talentos. Nós vamos ter que falar sobre as nossas faculdades. Será que eu multipliquei ela? Ou eu enterrei? Então, é uma responsabilidade muito grande. E a educação mediúnica, que nós sempre estamos ali, pautado no estudo. E o dinheiro morto, como ele comparou, é uma riqueza estagnada, ela está parada. Porque se o dinheiro está parado, ele perde sua utilidade. A mediunidade também. Se ela não tiver o objetivo dela, que é a caridade, atender com fraternidade, o médium ele vai correr o risco de perder a sintonia com os mentores espirituais superiores. Porque se a finalidade não é da caridade, não é do auxílio, eles vão abandonar. Então, quem vai se aproximar já pode ser espíritos já para zombeteiros, os obsessores. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o talento, se nós vamos enterrá-lo ou se nós vamos multiplicar. É isso. Muito obrigada, Alessandra. É uma responsabilidade, retomando aí mais uma vez a questão da responsabilidade, do equilíbrio, né? E se nos foi dado essa oportunidade de desenvolver esse trabalho, né, que tenhamos consciência e mostremos nossa luz, né, colocar a luz acima. Então, vamos seguir nosso estudo, né? Silvia, faz a leitura para a gente, por favor. Um homem que enxergasse no vale de cegos, sem diligenciar qualquer auxílio aos irmãos privados da luz, não passaria de uma lente importante, entregue a si mesma. Aquele que conversasse numa província de mudos, fugindo de prestar-lhes concurso na reconquista da fala, assemelhar-se-ia tão somente a uma discoteca ambulante. Quem se locomovesse à vontade numa terra de paralíticos, negando-lhes
apoio para que readquirissem a herança do movimento, seria para eles uma ave rara e anormal agindo em forma humana. A pessoa que ouvisse numa ilha de surdos, desertando da cooperação fraterna para que reaprendessem a escutar, seria apenas uma registradora de sons. A criatura que ensinasse lógica e conduta numa colônia de alienados mentais e não procurasse um meio, ainda que simples, de amparar-lhes o retorno à razão, estaria entre eles como arquivo de máximas inassimiláveis. Suelen? Obrigada, Silvia. Vamos para a segunda pergunta, Lê? Essa Vamos. pergunta, ela versa, né, sobre a inspiração e a sintonia. Tudo dentro do mesmo assunto desde o Flash Talk, né? A pergunta é: o texto descreve a inspiração como um campo aberto a todos nós e o pensamento como uma onda de força viva. Como que a obra de Kardec define a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações cotidianas? Ale. Tá, eu vou recorrer então ao Livro dos Espíritos. Então Kardec traz que essa influência, ela não é rara. Às vezes a gente pensa, nossa, então, não, ela não é rara. Ela é constante, só que ela é sutil e ela está integrada ao nosso cotidiano. Kardec pergunta diretamente aos espíritos se eles influenciam nossos pensamentos nos nossos atos. E a resposta foi muito clara, mais do que imagineis, pois com bastante frequências são eles que vos dirigem. Então, só por essa resposta você já percebe que o pensamento, ele não tem um fluxo isolado, tanto que nós já falamos várias vezes no programa, que o pensamento, ele é matéria, ele cria uma forma pensamento em mim. Eu vibro, eu penso e eu já crio uma forma. Então, ali o espírito que eu vou sintonizar com ele, porque se a minha vibração é positiva, se a minha vibração, se eu estou preocupado com a minha reforma, é moral, se eu estou preocupado com o meu estudo, com prece, tentando me equilibrar, eu vou ter próximo a mim espíritos superiores, de luz, espíritos amigos. Se eu já me deixo estar assim, deixo aqueles ganchos, aqueles buracos, quem vai estar comigo são aqueles que estão vibrando na mesma sintonia. Ou seja, quem eu quero que esteja próximo a mim vai depender do meu pensamento. Então, há pensamentos que são próprios só do encarnado e tem pensamento que é sugerido, que é a maioria das vezes. Sabe aquele momento que você está ali, né? Vou levar o trânsito, porque o trânsito é um momento bem caótico, né? Bem caótico. Sempre. Você tá ali tentando, né? Tô ali, em dia ali com a minha oração. Mas chega aquele coleguinha ali, dá aquela buzinada, dá uma entrada ali na frente, você já perde a paciência. Eu já dei aquela vibração. Já vem na hora, né? Buzina mesmo, vai lá, fala, reclama. Se você tá só pensando, é o meu pensamento e eu vou mesmo, eu vou reclamar mesmo, eu vou falar. Olha a influência que eu que permiti. Eles só vão colocar na minha cabeça as coisas que eu já tenho. Geralmente, a não ser como você está subjugado. Não sendo, a maioria dos pensamentos que eles vão jogando já são coisas que eu trago em mim. Ah, eu já gosto de dar uma briguinha ali no trânsito. Ah, eu já saí de casa com impaciência. Ah, eu gosto de, vamos supor, vamos levar ali para bebida. Ah, eu bebo. Eles vão introduzir em mim aquele pensamento de, ai, hoje, né, tá um dia bom, nossa, feriadão aí, ó, sexta-feira, ou, nossa, tá vindo aí no fim de semana, você trabalhou demais. Mas eu já tenho aquela tendência. Aí você não percebe, por isso ela é sutil. Agora, se eu não bebo nada de álcool, e vem aquela vontade, aquela ânsia de beber, você já falou, esse pensamento não é meu. Então, por isso nós temos que tomar cuidado com esse sutil, esse bem sutil. Ou seja, nós vamos atrair sempre através do nosso pensamento. Mas eu também não posso deixar de falar que nós temos também o nosso livre-arbítrio.
eu aceito ou não aquela sugestão. Então, tem esse detalhe também, né? É isso. Obrigada, Lê. Ótima explanação. E eu lembrei até a questão do orai e vigiai, né? Para a gente estar sempre atento ao que é nosso, ao que não é nosso. Vamos seguir os nossos estudos. Para a próxima leitura, por favor, Silvia. Não te asseveres incapaz de servir, porque te falte mais ampla incursão no inabitual. Recurso psíquico sem função do bem é igual à inteligência isolada ou ao dinheiro morto, excelentes aglutinantes da vaidade e da sovinice. De toda ocorrência, observa o préstimo. E certos de que o pensamento é onda de força viva que nos coloca em sintonia com os múltiplos reinos do universo, busquemos a inspiração do bem para o trabalho do bem que nos compete. Conscientes de que as maravilhas mediúnicas, sem atividade no bem de todos, podem ser admiráveis motivos a preciosas conversações entre os esbanjadores da palavra, mas, no fundo, são sempre o exclusivismo de alguém sem utilidade para ninguém. Suelen? Obrigada, Silvia. Seguindo nosso estudo, e sobre essa parte do texto mesmo, né, da responsabilidade do conhecimento. Vamos à próxima pergunta, Lê. O autor argumenta que aquele que possui uma percepção superior, como que enxerga em um vale de cegos, nega o auxílio, age com exclusivismo. Qual é a relação entre esse comportamento e o conceito de médiuns orgulhosos, né, que Kardec traz para a gente? Ale, por favor. Não é à toa que o Kardec já fez um livro inteiro falando sobre os médios. Já não é à toa. E tem um capítulo todo dedicado justamente às influências moral dos médios. Então, o que acontece? O orgulho é um dos maiores obstáculos para a mediunidade. Porque os médios orgulhosos, eles são aqueles que, pouco a pouco, eles vão criando uma confiança tão grande em si próprio que eles passam, se não tiver educação mediúnica, se você não tiver preocupado com a sua reforma moral, claro, né? Ele vai começando a acreditar que ele é especial, que a mediunidade dele é muito especial, que é melhor do que as outras, que naquele grupo mediúnico, as minhas comunicações são as melhores, são as mais certeiras, são infalíveis. Então ele começa a ficar, viu que é o orgulho? Ele começa a ficar fascinado. E esse comportamento, ele não é brusco, não. Ele vem vir, porque se for brusco, você percebe. Então ele é sutil, ele vem vindo de forma gradativa, para não perceber. Justamente, tem um estudo do Abílio que é maravilhoso, que ele fala que é da obsessão oculta e que a maioria dos médios vivem nessa obsessão oculta. Só lá no final, lá do seu planejamento reencarnatório, ele passa a estar fascinado. Por quê? Se ela é oculta, você não percebe. Vem sendo sutil, com essas que você se acha especial. Ai, a minha escrita é melhor. Como o meu texto tá bom. Olha as quantidades de pessoas que eu sou de cura. Então, acaba esse médium invigilante, detalhe, né? O médium invigilante. Então, ele começa a não aceitar a crítica. Aquele grupo que tem aquele momento de avaliação, que é importantíssimo, ele passa a achar ruim, ele passa a ter milindre, porque nós temos que entender que a avaliação lá no final não é do médium, não é da Alessandra, é da comunicação daquele dia, daquele trabalho. E às vezes eu posso ser uma médium muito dedicada,
que estou ali contribuindo, mas às vezes naquele dia teve alguma coisinha. Então, não posso ter esses meninos. Só que o médico, que ele já está com o orgulho alto, que está no momento de fascinação, ele não aceita. Ele não aceita ninguém falar nada, ele até afasta do grupo, ele até deixa. Então, ele passa a ser um instrumento que não é útil. E a espiritualidade, como eu disse lá, vai afastar. Porque se não está sendo útil, eles não vão ficar com o médium que está levando tudo para o lado pessoal. Então, é a cegueira moral. Então, tem que tomar muito cuidado, justamente porque a faculdade, ela é um empréstimo, ela não é minha. Eu vou devolver, como nós falamos lá da parábola do talento. Então, é combater mesmo o egoísmo, o orgulho, e está servindo como instrumento mesmo de caridade e fraternidade. É isso. Sim, muito obrigada, Lê. É um desafio, né? Viver a mediunidade com Jesus, né? Colocar isso em prática, É com fácil? muita humildade, é Não, desafiador, é é desafiador. Mais uma vez, eu desafiador. reitero aqui a necessidade de Mas orar e de também vigiar. não é à toa, né, que nós temos todo um preparo e um amparo, né? Sim, nós não estamos sós, Nunca. nunca. Então, vamos para a última questão? Vamos. Então, essa última questão, ela fala sobre a prova da mediunidade como um fruto moral, né? Vamos lá. O texto afirma que maravilhas mediúnicas sem utilidade são apenas motivos a preciosas conversações. Como o critério de utilidade é aplicado por Kardec para distinguir a mediunidade séria das mediunidades fúteis? Ale. Então, vamos de novo no objetivo. É o progresso moral. O objetivo que você vem como médium é para o seu progresso moral, para o seu progresso intelectual, de todos os envolvidos. Não é só o médium, porque ali na sala não constitui só do médium. Todos são importantes. Nós estamos falando do médium porque é o que traz a pergunta, né? Mas são de todos os envolvidos. Essa importância aí do que nós estamos falando. Então, a utilidade, ela não é medida pelo fenômeno, que às vezes a gente pensa que é porque o fenômeno que falou mais bonito, e não é. É pelo fruto da comunicação. Às vezes, aquele que falou tão bonito, estava ali, às vezes, até com um espírito que estava ali tentando fascinar ele. Como se fosse aqueles que nomeia ser um outro espírito elevado. E às vezes o outro que falou, às vezes, poucas palavras, mas trouxe um cunho moral naquelas palavras. É essa. Então nós vamos analisar pela fala. Você nunca vai ver um espírito superior, um espírito de luz, falando no individual, assim, olha, você está indo muito bem. Você. Não é o grupo. O grupo está indo muito bem, o grupo está indo pelo caminho certo, porque nós somos uma centelha, nós somos um feixe de luz, então nós somos um grupo. Então é pelo cunho mesmo das palavras. Então tem comunicações que são banais, às vezes até as perguntas são: quem eu fui na vida passada? Um espírito, gente, de luz, eles não têm nem tempo para isso. Eles vêm por isso que tem horário marcado, porque eles têm muitas coisas. Nós não ficamos só por, eles não ficam por conta de nós. Então, se for por curiosidades vazias, interesse material, eu vou arrumar um serviço bom. Ah, vai, minha filha, vai arrumar um serviço. Não, ele vai vir para te trazer informações de cunhos morais, que vai ajudar o auxílio ao próximo, a caridade. Então, nós temos, eles não vão perder tempo, nós temos muito que preocupar com isso. A ausência dessa futilidade mesmo vai deixar o campo aberto para outros espíritos entrarem que não seja esses de cunho mais elevado. É isso. Muito obrigada, Lê. E encerramos hoje, né, nosso programa Seara dos Médiuns. Muita gratidão a todos os participantes. Seu Minelli acabou de entrar. Seja bem-vindo, seu Minelli. Já estamos finalizando. E eu só gratidão, gente. Muito obrigada aí a todos, né? Boa noite. Espero que tenham aprendido muito com o programa de hoje.
Tchau, gente. Boa noite. Até.